Em outro universo, morde meu popozão de metal! Continua. No episódio de hoje, veremos o casamento de Keith e Amy, mas, ao pegar o buquê do casamento, Fry se envolve com uma garota que o coloca na maior enrascada. Nesse tempo, Bender é usado como cobaia em um experimento sobre uma anomalia no universo, mas tudo acaba saindo do controle. Matt Groening Futurama, o resultado positivo do trabalho da prisão. O episódio começa com Zoidberg, Hermes, Hubert, Bender e Leela assistindo a um noticiário na televisão que dizia que eles haviam encontrado seres humanos e que estavam começando a ficar exaustos de tanto medo. Depois disso, Morbo ressalta que os cientistas afirmam que a ruptura no universo seria um portal para outro universo, mas que eles não faziam ideia do que poderia haver lá. Então, Morbo diz desesperado que na concepção dele, isso poderia significar o fim de todos. Linda, após isso, começa a dar risada e apresenta um canal de esportes para que o pessoal pudesse se descontrair novamente. Em seguida, Hubert diz que para todos eles entenderem o que significava aquela anomalia no espaço, ele iria concentrar toda a radiação em uma formiga gigante para ver o que aconteceria. Ele parte para o seu plano, mas o experimento acaba falhando. No meio disso, Fry chega acompanhado de Colin, sua nova namorada. Todos a recebem bem, porém Bender começa a fazer algumas piadinhas de mau gosto, o que deixa Colin um pouco desconfortável, mas Leela dá um jeito de solucionar o problema. Fry, após deixar Colin terminar de falar, diz que os dois agora vão sair para pegar um táxi e ir até a Vila dos Apaixonados. Após Colin e Fry saírem de cena, Zoidberg começa a vomitar água salgada e água doce, e Leela diz que isso é bem nojento. Opa, recadinho rápido do editor. Quer aprender a criar canais assim como esse e ter esses resultados? E o melhor de tudo, sem precisar aparecer, narrar seus vídeos ou até mesmo criar roteiros do zero? Então já segue o perfil lá no Instagram que eu acabei de criar, que lá eu vou estar atualizando vocês sobre as aulas, fechou? E ainda vou revelar alguns canais darks que eu tenho, então link nos comentários. Mas ele tenta se explicar, dizendo que isso é um bom sinal e que depois disso ele iria começar a contar a história de como Fry e Colin se conheceram. Fry então começa contando que estava assistindo ao telão da cidade sobre a ruptura do espaço que foi noticiada. No meio disso, havia uma pessoa ao lado de Fry, que era Colin, e ela estava se perguntando em voz alta o que deveriam fazer antes que o universo acabasse. Fry ouve o que Colin diz, e os dois começam a se olhar. O que se deve fazer quando todo o universo se aproxima do fim? Pensei numa coisa. Depois disso, Leela religa Bender e então Amy diz que ela e Keith precisam revelar algo para eles. Keith começa a gaguejar e se enrolar, mas explica que é por conta da sua empolgação. Amy tenta aliviar a situação, mas Keith, enfim, diz que convidou Amy para se tornar parte da família dele e que todos estão convidados para irem ao pântano da família. Bender diz que podem contar com a presença dele para esse evento. Agora, Keith e Amy chegam para a cerimônia deles e vão até os pais de Amy. Keith diz que ele e Amy estão ansiosos para se tornarem uma só família, mas o senhor e a senhora Wong estão muito irritados com a demora dos pais de Keith para comparecerem à cerimônia e respondem Keith de forma grosseira. Enquanto isso, Fry e Colin estão no segundo andar do local tomando alguns drinks. Eles conversam sobre o quanto aquele passeio está sendo divertido para eles. O barman chega e serve um drink exótico para eles, e então brindam o drink. Saindo 2 Harvey sob paredes. Em seguida, a grande sacerdotisa chega para celebrar a cerimônia de Keith e Amy. A sacerdotisa ordena que eles entrem na lama. Keith e Amy entram na lama, e a sacerdotisa começa o ritual, dando um banho de lama nos dois. Depois, ela pede para que Zap os limpe com água e sugere que comam a cobra. Após tudo isso, a sacerdotisa declara a cerimônia encerrada e pede que Keith jogue o buquê. O buquê cai nas mãos de Fry, que olha apaixonado para Colin, e Colin devolve o olhar. Você vai comer isso? Depois disso, no apartamento Braços de Robô, Fry está se arrumando quando ouve gritos de Bender na sala. Ele vai até lá para ver o que está acontecendo e percebe que Bender está assistindo uma série em que 2 robôs estão apaixonados. Bender pede para Fry falar mais baixo para ele poder ouvir a série. Bender percebe que Fry não está prestando atenção e Fry explica que tem um grande encontro com Colin e já está atrasado. Bender tenta convencer Fry a assistir a televisão com ele, mas não consegue e Fry vai embora mesmo assim. Agora, no festival, Fry e Colin
Colin estão se divertindo em um dos brinquedos do local, começando pelo túnel do amor em 2 dimensões. Enquanto usam o brinquedo, Fry revela para Colin que eles precisam passar para o próximo nível na relação e pergunta se ele pode morar com ela a partir daquele dia. Colin diz que sim. Depois disso, Fry foi contar a todos que iria morar com Colin a partir de então. Bender começa a se desesperar e no meio disso, Hubert aparece dizendo que, já que todos estavam ansiosos para descobrir mais sobre a anomalia cósmica, eles aprenderiam mais sobre o assunto em uma conferência científica. Mas tenho boas notícias. Vamos todos aprender mais sobre ela numa conferência científica. Todos chegam ao Instituto Avançado de Aprendizado de Livros Avançados e são recebidos por um foguete do Stephen Hawking. Lila se sente atraída por esse foguete. Em seguida, o foguete começa a dar uma palestra sobre a anomalia cósmica e, com poucas palavras, encanta o público. No meio do discurso do foguete de Stephen Hawking, Hubert se levanta e diz que cientistas como ele devem buscar conhecimento, mesmo que isso possa custar suas vidas às vezes. Wernstrom interrompe Hubert para dizer que concorda com ele, mas Hubert não entende bem essa concordância. Os dois cientistas começam a brigar entre si, e o foguete de Stephen Hawking intervém, descobrindo poderes que não sabia que tinha. Ele ordena que Wernstrom e Hubert resolvam a briga como verdadeiros cientistas. Wernstrom, eu deveria... Agora acalmem-se e resolvam isso como homens da ciência. Muito bem. Depois disso, a equipe de Hubert e a equipe de Wernstrom se encaram em um desafio dentro de uma arena, disputando para ver quem era a melhor equipe naquele jogo específico. O jogo está muito acirrado o tempo inteiro, mas chega um momento em que Wernstrom e sua equipe saem na frente no placar. Hubert consegue impedir isso e, graças a isso, sua equipe vence o jogo, sendo declarada campeã. Enquanto Fry vai para o chuveiro, ele é abordado por Colin e os dois se beijam ali mesmo. No entanto, Colin beija outro homem na frente de Fry e ele a questiona, já que eles são namorados. Mas como pode ter 2 namorados? Ah, não, eu tenho 5. Fry, conheça Chu, Bolt, Indulo e Shlomo. Em seguida, Hubert parabeniza todos, pois agora tem o direito de estudar mais sobre a anomalia. Hubert começa a ligar sua máquina e ordena que todos preparem a nave para que ele possa concluir seus estudos da melhor forma. Enquanto Lila trabalha, Fry desabafa com ela, dizendo que não sabe o que fazer na situação em que se encontra e pergunta se deve ir morar com Colin e seus outros 4 namorados. Lila diz que isso é besteira. Zoidberg aparece e aconselha Fry a ir. E Amy e Keith também dizem que Fry deve ir. Após ouvir todos esses conselhos, Fry decide que deve mesmo morar com Colin. Agora Fry é bem recebido no domicílio de Colin por ela mesma, e ele pede desculpas por ter sentido ciúmes antes. No entanto, ele se depara com os 4 namorados dela comendo bolo dentro da casa, o que o deixa sem palavras. Na nave, todos exceto Fry estão presentes para a viagem, em que irão estudar mais sobre a anomalia. Durante a viagem, eles se deparam com a anomalia bem na frente deles e se surpreendem com seu tamanho. No meio da viagem, Wernstrom aparece na mini televisão dentro da nave de Hubert para dizer que tem notícias perturbadoras sobre a anomalia. Hubert pede a Hermes que desligue a chamada de Wernstrom da forma mais rude possível. Sim, senhor. Não, desse jeito não. Enquanto abre o vinho e serve para todos os seus namorados, Colin diz que sua vida é bem feliz e que acabou de ser promovida a chefe de polícia. Quando todos estão servidos, Fry diz que ela é linda e tenta brindar com ela, mas os outros namorados pensam que Fry está falando com eles, o que o deixa irritado. A partir disso, os namorados de Colin começam a brigar entre si, até que ela interrompe a briga e consegue acalmá-los. Depois, Fry elogia Colin mais uma vez e ela agradece, mas diz que está prestes a sair com seu mais novo namorado. Essa atitude de Colin deixa Fry bastante frustrado, levando-o a terminar o relacionamento com ela de uma vez por todas. Nessa cena, a nave se aproxima cada vez mais da anomalia, e todos começam a ficar com muito medo do que poderia acontecer. No meio daquele medo, Bender comenta que poderiam ter enviado uma sonda robótica, em vez de todos estarem arriscando suas vidas. Logo em seguida, Bender é responsabilizado por explorar a anomalia e começa a ficar bastante revoltado por ser obrigado a fazer isso. No entanto, ele vai cumprir a missão, e ao se aproximar mais da anomalia, descobre que está mais preparado do que nunca para executá-la. O episódio termina com Bender tentando fazer algo que acaba não dando tão certo para todos eles. Em outro universo, molde meu popozão de metal! Continua. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário. Até os próximos vídeos!